Te adoramos, Senhor, bendizemos o Teu santo nome, louvamos a Ti, Pai, por essa primeira parte do culto. Nesse momento, nós estaremos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor que, por meio do Teu Espírito Santo, ministre os nossos corações, as nossas vidas. Fale conosco, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, ela é útil para nos instruir, Senhor, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, Senhor, na justiça, a fim de que nós estejamos completamente habilitados à boa obra do Senhor. Então fala conosco, ó Pai, nessa noite e age, ó Pai, com Tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 7. Nós vamos meditar dos versos 21 ao 23. Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23. Nós vamos falar um pouco sobre a importância de sermos conhecidos de Deus. Verso 21 de Mateus capítulo 7, a palavra do Senhor nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. E louvado seja Deus por Sua palavra. Meus irmãos, a palavra do Senhor, em diversos textos, nos alerta, abre os nossos olhos quanto aos falsos profetas e ao engano deles. Os falsos profetas estão espalhados aí mundo afora, estão entrando em muitas igrejas e pregando um evangelho totalmente diferente do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor abre os nossos olhos e nos chama a atenção para que nós estejamos alicerçados na palavra e dessa maneira estaremos atentos à obra desses falsos mestres, desses falsos profetas que entram como lobos no meio da igreja tentando devorar as ovelhas do Senhor. Mas existe um perigo que é importante, mas eu ainda considero muito mais perigoso do que o dos falsos profetas. E esse perigo maior é quando nós enganamos a nós mesmos, achando que somos cristãos e na verdade não somos. Achamos que somos filhos de Deus, afirmamos isso e na verdade, diante de Deus, nós não somos conhecidos diante do Senhor. E é mais ou menos isso que a gente vê aqui nesse texto. Pessoas que se chegam diante de Deus no dia do juízo afirmando que fizeram proezas, maravilhas em nome de Jesus. E Jesus simplesmente olha para aquelas pessoas e diz: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então existe esse grande perigo, que é quando nós enganamos a nós mesmos. Um exemplo que a palavra do Senhor nos traz de falsos mestres e pessoas que também se enganavam, no ministério do Senhor Jesus fica isso muito bem claro. É quando ele fala sobre os escribas e os fariseus. Os escribas e fariseus eram homens religiosos que eles haviam se convencido de que eles eram homens justos e que todos os outros eram pecadores. Ninguém era igual a eles. E é somente através de Jesus que as pessoas começam a entender que aqueles homens, na verdade, não eram tudo aquilo que eles diziam ser. Jesus mostra que eles por dentro são completamente vazios. Eram homens que honravam a Deus somente de lábios, mas o coração deles estava totalmente distante do Senhor. E é através de Jesus que ele vem descortina os corações desses homens. E nós aprendemos através do exemplo dos escribas e fariseus que é completamente possível
nós conhecermos a linguagem correta, acreditar intelectualmente nas doutrinas, obedecer uma infinidade de regras e ainda assim não sermos salvos. Lá em Mateus, no capítulo 23, abra sua Bíblia lá, um pouquinho mais para frente. Veja o que diz os versos de 1 a 3. Mateus 23, de 1 a 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Esse é um grande exemplo que nós temos. Os escribas e fariseus eram homens que conheciam as escrituras, eles acreditavam intelectualmente nas doutrinas, na palavra de Deus, eles falavam de diversas regras para que o povo as cumprisse, mas ainda assim eles não eram salvos. E Jesus diz isso ao povo. Quanto ao que eles ensinam e ao que eles falam, vocês podem obedecer tudo o que esses homens dizem, porque o que eles falam é correto, mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então tudo aquilo que eles ensinavam ao povo era correto, mas eles não praticavam nada daquilo que eles ensinavam ao povo. E diziam que o povo tinha que obedecer. E no verso 5, no início aqui do verso 5, ele diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Essa era a verdadeira intenção dos escribas e fariseus, se tornarem conhecidos dos homens. E tudo isso eles tinham conseguido, eles eram conhecidos dos homens, mas não eram conhecidos de Deus. Depois de dizer que, aqui no capítulo 7 de Mateus, Jesus, aqui é um trecho ainda do Sermão do Monte, Jesus começa o capítulo 7 falando sobre a proibição de nós fazermos julgamento de maneira imprudente, né? O julgamento temerário que a palavra fala. E logo após, Jesus vai empregar duas ilustrações para nos ajudar a nós julgarmos a nós mesmos e aos outros. Primeiro, ele vai usar uma parábola, né, das duas estradas e dos dois caminhos que estão no verso 13 e 14. Ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus começa a ensinar que nós temos um padrão que nós podemos utilizar para julgarmos a nós mesmos, a nossa conduta diante do Senhor, e também julgarmos aos outros. E aqui, logicamente, né, Jesus está tratando evidentemente do caminho para o céu e do caminho para o inferno. E ele diz aqui claramente, olha, a maioria das pessoas vão pela porta larga e pelo caminho que é espaçoso. Mas nem sempre, irmãos, a gente sabe disso, nem sempre a maioria tem razão. Não é porque a maioria está fazendo alguma coisa que aquilo que a maioria está fazendo é correto. E é justamente isso que Jesus deixa claro aqui. Na verdade, a palavra de Deus nos diz justamente o contrário e nos mostra isso. Na Bíblia, quando nós vemos sobre o povo de Deus sempre foi um remanescente. O povo de Deus sempre foi uma minoria aqui neste mundo. E tudo isso porque a porta que conduz à vida, ela é estreita. E o caminho após essa porta é um caminho solitário e penoso. Muitas pessoas, irmãos, preferem entrar pela porta larga e andar também nesse caminho espaçoso, porque nesse caminho você pode carregar com você bagagens de pecados e desejos carnais. Mas quem toma o caminho estreito precisa abandonar essas coisas, porque não tem espaço para você carregar o seu velho homem, os seus velhos desejos, os seus pecados de estimação.
Essa é uma primeira prova da nossa profissão de fé. Se nós dizemos que verdadeiramente Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, se isso é uma verdade nas nossas vidas, todos nós que levamos a nossa profissão de fé a sério, a gente sabe que após esse dia nós pagamos um preço muito alto. Muitas pessoas dizem que creem em Jesus, dizem que creem em Jesus e nunca abandonam a sua vida passada, nunca abandonam seus pecados, nunca querem abandonar esse caminho largo que elas andavam e tudo que esse caminho oferece, que carnalmente falando é tudo muito bom. É uma vida cristã fácil de viver, que não exige nada da gente. Mas Jesus está nos dizendo que o caminho que nos conduz para a vida é um caminho estreito e difícil. Mas no final desse caminho você encontra vida. É para a vida que esse caminho vai te conduzir. E uma realidade é que ninguém pode escolher as duas estradas e tomar os dois rumos diferentes ao mesmo tempo. Você precisa escolher qual caminho você precisa seguir. Depois, nos versos 15 a 20, Jesus vai falar sobre as duas árvores. Ele começa falando sobre os falsos profetas, para a gente se acautelar dos falsos profetas, e ele vai falar das duas árvores. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esses versículos que lemos mostram que a verdadeira fé em Cristo transforma a nossa vida. E nós passamos a produzir muitos frutos para a glória de Deus. Na natureza é assim, irmãos. Em toda a natureza, tudo na natureza vai se reproduzir segundo a sua espécie. O mesmo princípio vale para o reino espiritual. O bom fruto vem da árvore boa, enquanto o fruto ruim vem da árvore ruim. Quando você para pensar nisso, olhe para a sua vida e veja quais são os frutos que você está produzindo para o Senhor. Todos vocês que aqui estão, que um dia professaram a sua fé em Cristo, pare para observar quais são os frutos que você tem produzido para o Senhor. Sua decisão por Cristo mudou a sua vida? A sua decisão por Cristo tem mudado os seus hábitos? Tem mudado os seus sentimentos? Tem mudado a sua maneira de falar? Tem mudado os seus gostos? Tem mudado as suas prioridades? Todas aquelas pessoas que acreditam em falsas doutrinas ou seguem falsos profetas, eles nunca vão entender o que é isso. Eles nunca vão experimentar uma mudança de vida que seja verdadeira. Eles nunca vão entender o que é produzir bons frutos para a glória de Deus. Mas nós podemos saber o que é produzir bons frutos para a glória do Senhor, se verdadeiramente nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se verdadeiramente nós temos andado como verdadeiros cristãos, nós temos produzido frutos para a glória de Deus. A partir do verso 21, que foi o que nós lemos no início, Jesus começa a falar sobre o julgamento de Deus. Haverá um dia em que Deus vai julgar todas as pessoas. Um exemplo de julgamento que temos na palavra é lá em Apocalipse, no capítulo 20. Nós vamos estudar ainda aqui, com o pastor Marcos, durante os domingos à noite, na exposição Apocalipse. Haverá um dia onde todas as pessoas que não creram em Cristo verdadeiramente, que não foram conhecidas por Deus, serão ressuscitadas, estarão diante do grande trono de Deus e serão julgadas para a condenação eterna. Nem todos os que professam a Cristo são verdadeiramente salvos.
E aqui, quando Jesus está ali falando no Sermão do Monte, lembre que tem uma multidão de pessoas seguindo Jesus e ouvindo tudo aquilo que ele tem para dizer. E Jesus aqui, de certa maneira, está dividindo esse público em dois grupos. O grupo que verdadeiramente depositou a sua fé em Cristo Jesus, que confessou a Ele como Senhor e Salvador e tem buscado andar de maneira que agrada a Cristo, e aqueles que apenas professam a Cristo da boca para fora. Ambos os grupos creem em Cristo Jesus, seguem a Cristo, confessam Ele como Senhor, fazem até mesmo ações que trazem o selo de Deus, mas mesmo assim Jesus exclui um desses grupos do reino dos céus. Somente um desses grupos entrará no reino do Senhor. E aí ele começa no verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós aprendemos dessa frase de Cristo, irmão, que um crente verdadeiro, ele não é conhecido apenas por aquilo que ele professa. A profissão dessa pessoa aqui no verso 21, ela é ortodoxa e é muito fervorosa. Ela é verdadeira, Jesus realmente é o Senhor. Esse falso crente, ele chama Jesus de Senhor com muita intensidade. Tanto que aí você vê uma repetição, né? Senhor, Senhor. Ele enfatiza bem que ele reconhece que Cristo é o Senhor. Ainda assim, há um abismo muito grande entre o que ele fala e o que ele vive. Há um hiato aí enorme entre o seu credo e a sua conduta. E por isso Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, nem todos que se dirigem a Cristo com palavras de profundo afeto são salvos. Num primeiro olhar aqui, você vê alguém diante de Jesus chamando de Senhor, parece até que a pessoa tem alguma intimidade, algum relacionamento com Cristo, pois está chamando o Senhor Jesus com muito fervor ali. Só que a gente vai ver aqui no verso 22, que logo eles vão procurar lembrar a Cristo o que haviam feito em benefício do Senhor. Elas acreditavam sinceramente que tinham algum relacionamento com Cristo, mas Cristo prova a elas ali totalmente o contrário. Eu nunca conheci vocês. E a chave para sermos conhecidos de Cristo está ainda aí no verso 21, na parte B, quando Jesus diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Então, o verdadeiro cristão, ele não é reconhecido apenas por aquilo que professa, mas um verdadeiro cristão é conhecido pela sua obediência ao Senhor. Irmãos, não é possível você substituir obediência por performance. Jesus ele está colocando a ênfase aqui na conduta correta, que é fazer a vontade do Pai. Jesus não está se importando tanto com a adoração de lábios. Não é isso, afinal de contas, que ele vai levar em conta. Mas a vida e os lábios do verdadeiro crente devem estar sempre em harmonia. Se nós professamos a Jesus como nosso Senhor, nós precisamos viver como se verdadeiramente Ele sendo o nosso Senhor. Eu não sou mais Senhor de mim, eu não faço mais as minhas vontades, eu não vivo mais para os meus desejos, mas eu busco fazer aquilo que é a vontade do meu Pai. Esse é o verdadeiro cristão. Os seus lábios e a sua vida estão em completa harmonia. É justamente aqui nessa frase que está o critério decisivo. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é esse que vai entrar no reino dos céus. É esse que, afinal de contas, será salvo. Ainda que a pessoa tenha feito a mais bem-sucedida atividade em favor do Senhor, ainda assim ela pode cair em condenação. Se ela viveu e não perseguiu de todo o coração a santificação pessoal, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se a pessoa
ela não perseguiu de todo o coração a santificação pessoal, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, ela pode ter feito, irmãos, atividades maravilhosas em favor do Senhor, mas ainda assim ela pode cair em condenação. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, quando ele vai falar acerca do Senhor Jesus no capítulo 2, abra lá em 1 João capítulo 2, vamos ler dos versos 3 a 6. Ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então lembre da cena que nós acabamos de ler em Mateus, lá no capítulo 7. A pessoa está ali diante de Cristo, diante do julgamento, e está lá, Senhor, Senhor, clamando o nome de Jesus, como se dissesse, eu te conheço. Mas João está aqui afirmando, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem verdadeiramente conhece a Cristo precisa andar como Jesus andou. João nos dá um padrão aqui muito elevado a seguir. E quando a gente olha para a nossa vida, nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós olhamos para a vida que Jesus viveu aqui neste mundo, será que você tem andado como Jesus andou aqui neste mundo? Colocando a vontade do Pai como prioridade, abrindo mão dos seus desejos, da sua vontade, sofrendo até, se possível for, para que Deus faça a vontade dele nas nossas vidas? Jesus deixou esse exemplo muito grande para a gente. Jesus, quando estava ali no Getsêmani orando, sabendo o que iria acontecer com ele, ele ora ao Pai, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse era o desejo dele naquele momento. Ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia o que esperava por ele. E ele estava temeroso com tudo aquilo que viria. Ele chega até a suar gotas de sangue. Mas na mesma oração ele diz ao Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Será que nós temos seguido esses passos do Senhor Jesus? Ou será que nós temos colocado sempre como prioridade os nossos desejos, a nossa vontade, os meus planos? Eu preciso realizar os meus sonhos, eu preciso executar os meus planos. Eu planejei a minha vida e quando as coisas saem do nosso controle, muitas vezes nós ficamos entristecidos com Deus, porque é como se Deus tivesse a obrigação de estar 100% em harmonia com aquilo que planejamos para nós. Nós precisamos aprender, irmãos, a seguir os passos do Senhor Jesus. Aqueles que verdadeiramente professaram a sua fé no Senhor Jesus precisam andar como Jesus andou. A vontade de Deus era prioridade para o Senhor Jesus. Será que a vontade do Pai, será que os seus mandamentos têm sido uma prioridade na sua vida? Será que você tem deixado de lado os seus pecados, os seus desejos, a sua vontade para fazer a vontade do Senhor? Somente quando fazemos isso, irmãos, é que podemos ter a certeza que nós somos cristãos genuínos na presença do Senhor. O verso 22, lá de Mateus capítulo 7, Jesus diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, é muito fácil a gente aprender vocábulos religiosos, memorizarmos versículos bíblicos, memorizarmos canções,
virmos para a igreja todo domingo e ainda assim não obedecer à vontade de Deus. Nenhuma palavra que você expressa da sua boca ou nenhuma atividade religiosa que você faça vai substituir a sua obediência ao Senhor. Você pode pregar, expulsar demônio, operar milagre. Tudo isso pode ter até alguma inspiração divina, mas não garante a sua salvação. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê a figura de Judas. Foi um dos 12, andou com Cristo. E é bem possível que até mesmo Judas tenha participado de algumas e talvez até de todas essas atividades. Pregou, expulsou demônio, operou milagres, mas mesmo assim, no final, nós vemos que ele não era um cristão verdadeiro. E ainda tem um agravante que a palavra de Deus nos traz, que está em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, a partir do verso 7, que a palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias Satanás usará prodígios de mentira para enganar as pessoas. Então muitas pessoas ficam vislumbradas com muitas coisas que acontecem, olham para igrejas aí com falsos mestres, pessoas que estão enganando outras e que também se enganam, que estão aí fazendo milagres, expulsando demônios, e as pessoas olham, ali é um grande servo de Deus. Talvez você mesmo tenha sido usado para fazer essas coisas e você se acha o maioral diante de Deus, porque Deus operou grandes coisas através da sua vida. Mas se você não obedece ao Senhor, essas coisas não valem de nada diante do Senhor. Quando Deus quer abençoar alguém, irmãos, Ele usa quem Ele quer. Até uma mula Deus usou para falar com Balaão. Muitas vezes Deus usa até o descrente mesmo para abençoar outras pessoas. E não é porque Deus fez algo através de você que você vai poder chegar diante de Deus para se engrandecer diante dele naquele grande dia. Dizer Senhor, Senhor não garante a salvação de ninguém. Nem mesmo a participação em atividades religiosas numa igreja é garantia de salvação. Não adianta você se esconder atrás de uma religião, não adianta você se esconder atrás de uma igreja achando que isso vai te salvar, porque não vai. Você precisa verdadeiramente crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e obedecer os seus mandamentos. Olhar para Jesus e querer andar como Ele andou, a ser igual a Cristo. Para fazer a vontade de Deus, irmãos, é preciso entendermos, conhecermos a palavra de Deus, ouvirmos a sua palavra e colocar em prática, como Tiago ensina lá no capítulo 1 de Tiago. Não adianta sermos meros ouvintes da palavra do Senhor. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Guardar a palavra do Senhor, como João diz, é justamente isso. A gente guarda ela no nosso coração e coloca ela em prática na nossa vida. Porque a gente sabe que colocando em prática aquela palavra, nós estamos agradando completamente ao nosso Senhor. Irmãos, ouvir a palavra de Deus deve redundar em ações na nossa vida. Ações de mudança, ações de obediência à palavra do Senhor. E eu quero dizer para muitos de vocês que estão aqui, irmãos, que têm vindo para a igreja, você está aqui, ouve a palavra, fica sabendo da vontade de Deus, mas você não coloca em prática na sua vida, você só está juntando condenação para você mesmo. Aquele que conhece a vontade de Deus e não coloca em prática, você só está juntando condenação para a sua vida. Deus não vai lhe tratar como um ignorante no dia do juízo, porque você conhece a palavra de Deus, mas você não colocou ela em prática. O verso 23, ele diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. No final das contas, irmãos, não interessa o quanto você pensa que conhece de Deus. O que interessa é o quanto Deus conhece de você. Esses homens conheciam quem era Cristo, chamaram ele de Senhor, mas Jesus não os conhecia.
Não adianta apenas você ter conhecimento de quem é Jesus, professar que Ele é o seu Senhor, que Ele é tudo na sua vida, e você continua vivendo uma vida de pecado, satisfazendo os desejos da sua carne, vivendo da sua própria maneira. Se você vive dessa forma, não adianta você conhecer a Cristo, porque Ele não te conhece. Só vai entrar no reino dos céus aqueles que Ele conhece. E esse conhecer aqui se trata de intimidade, relacionamento. Não é conhecimento apenas intelectual. Conhecimento intelectual da nossa existência, Deus tem de todos nós, porque Ele criou cada um de nós. Mas são poucos aqueles que buscam ter relacionamento, intimidade com o Senhor. É esse tipo de conhecimento que a palavra de Deus está dizendo. Só entrarão no reino dos céus aqueles que se relacionarem verdadeiramente com Deus. Aqueles que buscarem ter intimidade, que buscam a sua face, que buscam fazer a sua vontade. E essa é a marca do verdadeiro crente. É o que busca isso a cada dia. Deixando de lado os pecados, os desejos, o velho homem. E buscando crescer espiritualmente a cada dia, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhando para a palavra de Deus, estudando, meditando, colocando tudo que está na palavra em prática. Dessa forma, você será conhecido de Deus. E aqueles que são conhecidos de Deus por esse relacionamento, são esses que entrarão no reino dos céus. Aquele que não pratica a vontade de Deus, pratica a iniquidade. E esses estarão para sempre separados da presença do Senhor. Irmão, se vocês estão aqui nessa noite, e você colocou a sua fé em Cristo Jesus, e você tem provado a sua fé pela obediência à palavra de Deus, você não tem nada o que temer. A continuação dos versos, quando Jesus vai falar dos dois fundamentos, é justamente sobre isso. Se você tem depositado a sua fé em Cristo Jesus e você tem provado a sua fé pela obediência à palavra do Senhor, você é aquele homem que está construindo a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor, sobre a vontade de Deus. E você não precisa temer nada. A palavra de Deus diz que cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Você não precisa temer juízo de Deus, porque a igreja do Senhor não vai passar pelo juízo do Senhor. Você não precisa temer as adversidades dessa vida, porque você está fundamentado em Cristo, na palavra dele. Se você professa a sua fé e obedece, a sua casa está construída sobre a rocha. Mas se você apenas professa o Senhor como um Salvador e você continua vivendo da maneira que você quer, satisfazendo os seus próprios desejos, os seus próprios pecados, você precisa temer nessa noite. A sua casa está sendo construída sobre a areia. Os mesmos problemas virão sobre você e você não estará protegido. No final, o que vai acontecer no final é o que diz o verso 27. Vamos ver a partir do 26. Todo o que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O final daqueles que ouvem a palavra do Senhor e não praticam vai ser esse final de que nós lemos aqui no capítulo 7, verso 23. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a grande ruína daquele que busca construir a sua casa sobre a areia. Busque, irmãos, construir a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, sobre a palavra do Senhor. Que os seus lábios e a sua vida estejam em completa harmonia. Se Cristo verdadeiramente é seu Senhor, se você já professou isso, viva dessa maneira. Viva como Cristo sendo seu Senhor. Ele precisa ser prioridade na sua vida.
A vontade dele tem que ser tudo aquilo que você mais deseja. É fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. É se relacionar com Ele. É buscar ter mais intimidade com o Senhor por meio da pregação, de meditar na palavra, de ouvir a pregação da palavra, buscar o Senhor através da oração, viver essa comunhão entre os santos na casa do Senhor. Fazendo isso, você vai crescer cada vez mais esse relacionamento com Deus. E você passará a ser conhecido de Deus. E no final das contas é isso que importa. Que Deus saiba quem nós sejamos. E dessa maneira nós entraremos no reino dos céus. Irmãos, que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações. Que durante a semana Ele esteja nos lembrando dessa palavra. E que usando todos os parâmetros que o Senhor Jesus deu nessa palavra, nós possamos analisar a nossa vida. E nós possamos, segundo os parâmetros que Cristo deixou para nós, que nós possamos julgar a nós mesmos. Como temos vivido? Quais frutos estamos dando para o Senhor? Será que temos colocado em prática as palavras que temos ouvido, que temos aprendido? Ou nós temos apenas ouvido e acumulando condenação para as nossas vidas? Lembre-se do fim daqueles que ouvem e obedecem e do fim daquele que apenas ouvem e não praticam a palavra do Senhor. Não queiram o final da sua vida em ruína, mas queira estar com Cristo Jesus por toda a eternidade. Se você está aqui nessa noite e ainda não se entregou a Cristo, entregue-se a Ele. Você só vai conseguir obedecer às palavras de Cristo se você se entregar a Ele. Cristo precisa fazer essa obra de regeneração na sua vida. Você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. E só Cristo pode fazer isso por você. Entregue-se a Cristo nessa hora. Ore a Ele aí do lugar onde você está, entregando a sua vida a Ele, pedindo: Senhor, vem ser o Salvador da minha vida. Eu não quero ser apenas ouvinte da Tua palavra, mas eu quero praticar a Tua vontade na minha vida, para que eu seja conhecido de Ti. Vamos vigiar a igreja do Senhor, para que estejamos sempre fazendo a vontade do nosso Deus nas nossas vidas, para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Louvamos, ó Pai, bendizemos o Teu santo nome, Senhor, mais uma vez nessa noite. Quão maravilhosa é a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelas Tuas instruções às nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá parâmetros, ó Pai, para que possamos analisar a nossa vida, para que possamos nos julgar, Senhor, de que maneira temos vivido, ó Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, ó Deus. Ajude-nos a sermos verdadeiros servos do Senhor. Homens e mulheres comprometidos totalmente contigo, Senhor. Que os nossos lábios e a nossa vida estejam em perfeita harmonia, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, as muitas vezes que temos professado o Senhor como Salvador das nossas vidas e temos vivido uma vida completamente diferente, ó Pai. Temos dado um péssimo testemunho de Ti, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, no local onde nós moramos, até às vezes dentro da igreja, Senhor. Envergonhando o Teu nome, envergonhando a Tua palavra, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Faz-nos, ó Deus, com que nós Te busquemos com os nossos lábios, mas que ao mesmo tempo o nosso coração esteja cheio de Ti, Senhor. Dá-nos amor por Ti, ó Pai, e pela Tua palavra a cada dia, para que nós possamos fazer a Tua vontade, para que nós possamos olhar para Cristo como um padrão para as nossas vidas e nós possamos almejar, Senhor, ser igual a Cristo, ó Pai. Ajude-nos, Senhor. Sabemos que pelas nossas próprias forças não conseguimos, mas o Teu Espírito Santo nos dá poder, nos dá a força que necessitamos para Te buscar, Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos para que possamos construir a nossa casa sobre a rocha, ouvindo a Tua palavra e colocando em prática a cada dia, para que naquele grande dia nós possamos desfrutar das grandes bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Nós possamos desfrutar da Tua presença pessoalmente para toda a eternidade, Senhor.
Livra-nos, ó Pai, dessa condenação, Senhor. Livra-nos dessa ruína, dessa tristeza que sofrerão aqueles que são apenas ouvintes, mas desejaram não colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Livra, Senhor, todos esses que aqui estão, ó Pai, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo alcance aqueles que porventura estão aqui, que ainda não tiveram encontro contigo, ainda não firmaram um compromisso com o Senhor. Convence-os, ó Pai, nessa hora do pecado deles, para que eles se rendam a Ti, ó Pai, e a sua vida mude completamente. Lembrando que passar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito, Senhor, é difícil a caminhada, mas esse caminho nos conduzirá para a vida, Senhor. Dá-nos contentamento, ó Pai, e que possamos sempre enxergar para a linha de chegada desse caminho, que é a presença do Senhor glorificado. Louvamos o Teu santo nome e Te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.